Libertado como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Como um rio que corre para o mar, correntezas carregam medo, confiança para atravessar a fronteira do eu derradeiro. Não há desculpas para se explorar, já foi dita a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Não há desculpas para se explorar, já foi dita a hora é essa. O tempo é de se integrar, abraçando o que ainda resta. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, provo o néctar do amor maduro. Leia, 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 laie, 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 laia, laie, laie, laia, laie, 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 leia, 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 laie, Que linda essa música. É, né? Mais puros e atentos, nos tornamos canais do infinito. Isso é uma coisa que está também gravada no mapa astral da independência do Brasil, né? Nós aqui nos tornarmos canais do infinito. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Estamos só nós, já fizemos a musiquinha, vamos começar o nosso papo, né? Então, eclipse. Eclipse, os eclipses acontecem aos pares, normalmente, às vezes dá até três, na sequência quinzenal, porque é lua nova, lua cheia, lua nova, lua cheia, né? É, em geral, duas vezes por ano, eventualmente três, mas em geral são pares de eclipses que acontecem duas vezes por ano. Então, eclipse não mata ninguém, né? Porque se eclipse matasse, não tinha mais humanidade de tantos eclipses que já existiram, né? Eu brinco assim, né? Mas é que, na verdade, o nosso vocabulário, ele está meio gasto, né? O nosso vocabulário já não corresponde mais a essa questão, por exemplo, dos canais do infinito, né? Nós estamos recebendo muitas informações cósmicas, porém, nós não temos uma linguagem adequada ainda para isso, né? A astrologia é uma linguagem que consegue entender isso, de certa forma, né?
Mas para isso precisa aprender essa linguagem. Aqui a gente não ensina a linguagem astrologia. A gente ensina lá nas aulas que a Ana participa, né? E aí a gente vai ensinando essa linguagem astrológica. Mas não é só astrologia, né? Existem várias linguagens mais espirituais, vamos dizer assim, mais voltadas para o desenvolvimento humano, para a evolução da humanidade, que, que trazem essa condição. Mas a nossa língua do dia a dia, em nenhuma dos nossos idiomas, mesmo hebraico, sânscrito, né? Porque hebraico, sânscrito e outros semelhantes, eles retrataram uma situação que vem do passado. Então, o sânscrito, o hebraico, essas línguas, elas trouxeram as verdades básicas que nós temos no nosso desenvolvimento. Boa noite, Maísa. Boa noite, Bem-vinda. Sérgio. Boa noite, todo mundo. E, mas hoje essa linguagem ela está muito falha. Por isso, quando a gente vai descrever um eclipse, por exemplo, é muito difícil na linguagem de qualquer idioma atual, né? É muito difícil que a gente possa captar realmente o sentido, o significado daquele eclipse, né? Porque a língua não tem nuance para perceber essa dinâmica do eclipse. Por exemplo, vamos falar do eclipse, mas não é só do eclipse. Isso é tudo em geral. A nossa língua, ela é muito maniqueísta, muito sim ou não, não é, né? E com isso nós perdemos as nuances que nós estamos vivendo, né? Como essa música, né? Nos tornamos canais do infinito. Tornar canais do infinito é sentir, perceber todas as nuances que esse infinito com, complexíssimo apresenta e, ao mesmo tempo que é complexo demais, é simples demais. Então, nós podemos captar isso se a gente desenvolve uma visão menos sim ou não, né? E mais, sem dúvida nenhuma, mais espiritualizada, de alguma forma, para poder descrever esses fatores mesmo astrológicos. A gente consegue entender com a linguagem da astrologia, mas na hora de passar isso para um idioma, qualquer que seja, a gente passa com cara de bom ou mal, né? Então, o eclipse tem fama de ser perigoso. E, como eu falei, se fosse assim, né, a humanidade não existiria mais, porque quantos eclipses já surgiram e passaram desde que existe a humanidade, né? Se são no mínimo 4 por ano, né? Então, são sinais importantes, né, de conexão com esse canal do infinito, né? Conexão com esse mundo vibracional que nos congrega a todos. Todos nós estamos submetidos ao mesmo céu, né? Independente de qualquer ideia ou ideologia, o que for que a gente tenha, nós todos estamos submetidos ao mesmo céu. E um céu que, até recentemente, era restrito ao sistema solar, mas que, vamos dizer assim, da Revolução Francesa para cá, ele começa a se tornar, em vez de restrito ao sistema solar, ele começa
a receber energia de toda a galáxia através dos planetas que foram descobertos a partir da Revolução Francesa, Urano, Netuno e Plutão, que não são visíveis a olho nu. Então, nesse caminho, a gente, a partir desse momento, de 200 e poucos anos atrás, a transformação que nós precisamos encarar e estamos encarando de algum jeito, né? Essa transformação, ela é inexorável. A gente não está mais no mesmo lugar cósmico. A gente não está mais com o mesmo coordenador cósmico, que seria o Sol. A gente está agora dentro da galáxia. Até certo ponto, porque nós estamos começando essa empreitada. Mas isso significa que nós estamos subindo uma oitava. Não é à toa que esses 3 planetas, Urano, Netuno e Plutão, eles são considerados é, é, eles são considerados oitavas superiores, respectivamente, de Mercúrio, Vênus e Marte. Urano, oitava de Mercúrio, Netuno, oitava de Vênus, e Marte, e Plutão, oitava de Marte. Ou seja, nós tínhamos Mercúrio, Vênus e Marte, significa basicamente o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso querer, no sentido daquilo que a gente se envolve e atua. E esse pensar, sentir e querer se tornam muito mais amplos nessa oitava superior. Mas a gente ainda está ancorado nesse passado. Então, o eclipse, quando chega, a gente tenta, eu ouço, né, todos os colegas, todos, o que eu aguento de ouvir de colegas, né, alguns assim são muito encantadores, algumas coisas que eu ouvi nesses dias assim foram, algumas eu vou citar, né, foram assim um deleite para mim, na verdade, e sempre acontece isso, mas muito é a gente aquilo lá de repetir pesquisas, fatos e tal. Bom, toda essa introdução, né, que eu estou trazendo é uma para ter ideia da quantidade de eclipses que a gente está acostumado, já passamos, né? Então, nós que já passamos dos 30, nós já vivemos bem mais do que 60 eclipses. Então, tudo a que a gente precisa fazer não é definir o que vai ser esse eclipse, mas nós precisamos nos conectar, nos tornar canais desse eclipse e sentir aquilo que a gente pode estar atuando e também compreender o que pode estar acontecendo. Então, eu vou ser sincero, há muitos anos que eu estou nessa área e eu nunca vi um eclipse se mostrar com tanta intensidade como esse que nós vivemos agora no sábado. E que trouxe, sem dúvida, esse estado de guerra que nós estamos vivendo. De uma maneira mundial, né, isso acontece no berço da humanidade, isso acontece na divisa, né, na fronteira entre Oriente e Ocidente. Então, tudo isso é muito significativo, muito significativo. Ou seja, não é por acaso que nós estamos vivendo isso. Nós precisamos viver isso como nós precisamos viver todas as coisas que nós vivemos. Nada não tem um fio de cabelo. Tem uma história, né, que os nossos fios de cabelo estão contados.
cada fio de cabelo tem um sentido pessoal e humano e coletivo, por mais sutil que seja. Então, nós todos estamos no mesmo barco e estamos vivendo, assim, de uma maneira muito surpreendente, esse momento, né? E como eu disse para vocês, eu nunca vi um eclipse se manifestar com tanta intensidade, assim, no momento em que ele se apresenta. E ele realmente, do aspecto técnico, é um eclipse com quadraturas, com coisas que na astrologia são muito intensas. Mas, como eu digo, não adianta ficar falando de quadraturas, de coisa, porque essa intensidade a gente está sentindo naquilo que nós estamos sentindo. Porque não é só a guerra. Nós estamos, assim, mais ou menos surpreendidos numa época em que a gente começa a perder um pouco as nossas referências. E isso é ruim? Pessoalmente, eu digo que isso é bom, porque se nós não perdemos essas nossas referências antigas, nós não vamos entrar nas referências novas. Certo, Celso? Boa noite. Sim, boa noite. Com certeza. Isso que eu falei é bem aquariano, né? Então está aqui na minha tela É, tá uma aquariana em cima de um aquariano, né? é E, verdade. e depois tem uma escorpiana aí que nós estamos, tudo isso está acontecendo com Marte em Escorpião, o ingresso de Marte em Escorpião, né? Que como eu disse, Escorpião, Plutão, regente Escorpião, é uma oitava superior de Marte. Então Marte rege Áries, que é um guerreiro, e Plutão rege Escorpião, onde Marte se encontra, até como corregente de Plutão, que é que significa realmente uma intervenção na nossa sociedade mundial de grande intensidade, uma intervenção é, forçada, uma intervenção de guerra, vamos dizer assim. Então, isso tudo está. Boa noite, Sueli. Isso tudo está no, na interpretação desse eclipse, realmente, né? Aí eu vejo também os astrólogos um pouco, geralmente, muitas vezes, os astrólogos em geral, né, nos quais eu me incluo, é, falam com muita intensidade do que pode acontecer. Agora, estão muito cuidadosos, porque é tão intenso o que do eclipse estão mostrando, que nós temos que evitar de ser mais intensos ainda. Então, isso já é uma coisa positiva da gente perceber o lado bom das coisas, né? Que é aquilo que a gente sempre procura aqui. Quem acompanha aqui, eu acho que entende isso. A gente sempre procura esse lado bom. Sabemos que estamos nesse processo transformador, regenerativo, que nós estamos vivendo, como já falei agora. Isso causa dor, isso causa necessidade de desapego, né? Quem teve na cultura orgânica da pedagogia Waldorf com a Cecília, ela falou o verso de Micael, que fala muito dessa necessidade mesmo de nós irmos além, né, desse processo com muita coragem e muita confiança no processo. Então, a base de tudo, na verdade, é a confiança que a gente pode ter no processo, né? É isso que nos alimenta, porque senão nós mergulhamos naquele papel das grandes vítimas e com isso nós nos tornamos mais ainda escravizados por um sistema cruel.
é hora da gente enxergar essa crueldade. E essa crueldade vai se mostrar com essa crueldade que nós estamos vendo, que é uma crueldade absurda. Então, a gente vê que existem extremismos, se a gente pegar essa guerra, existem extremismos de ambos os lados. E não interessa para nós discutir politicamente essa guerra, o que interessa é que existe essa guerra e que ela precisa se tornar transformadora, ela precisa acabar, precisa chegar num ponto. Né? Porque desde que eu me entendo por gente, inclusive como judeu, que eu sofro com essas investidas de guerra, né? Que eu não vivi nem perto do Shoah, né, Célia? Não vivi nem perto de nada disso que foi o Holocausto. Porém, a história do Holocausto, a gente aqui convive com judeus que chegaram de lá, né, ou com parentes próximos, e vivemos sempre isso. Fala-se muito de preconceito com relação a negros, a LGBT, a isso, aquilo, mas não se fala do antissemitismo. É muito raro. Agora, quem é judeu sabe o que é o antissemitismo, né? Não tenha dúvida que não tem um judeu que não saiba na pele, não lá na Europa, aqui no Brasil, que não saiba o que é o antissemitismo. Mas isso não é falado, ninguém defende nada. Então, nós estamos aí sem querer defender o sionismo, sem querer defender ah, nenhuma radicalização de nenhum lado. Nós estamos, né, como eu disse, desde que eu nasci, né, há várias décadas, sempre alguma coisa aconteceu. Nós somos testemunhas, certo? Né, do Yom Kippur, dos 6 dias, nós fomos testemunha de todas essas coisas. Um dia estoura, tem que estourar esse negócio, tem que ir até o fim do carnegão, tem que matar quem tiver que matar e acabar com isso. E eu acho que esse é o caminho agora. Né? Não, então eu estava falando outro dia com um colega, compaixão sim, vitimismo não. Porque no papel da vítima, eu atraio mais e mais violência. Compaixão pelas vítimas e pelas vítimas reais e tudo isso, nós temos. Só que não está ao nosso alcance resolver isso lá no Oriente Médio. Mas está no nosso alcance resolver isso dentro da gente. O que fazer para resolver essa questão que se refere ao eixo do eclipse, né? Do primeiro. Vou falar também do segundo, que vai ser ainda no dia 28. Então, esse primeiro eclipse, né, dessa grande intensidade, que foi sábado, ele acontece no eixo Áries-Libra, basicamente no signo de Libra. Mas, como quem estuda astrologia sabe, não existe signo, existe eixo. Na verdade, existe toda a roda. Mas quando acontece uma força muito grande num signo, ele também está se referindo ao signo oposto, que no caso é Áries. Então, a lua nova é a lua nova de Libra, e depois, dia 28, sim, aí é no eixo. Só que não é mais Áries-Libra, mas aí vai estar, como é eclipse lunar, vai ser uma oposição, vão estar nos signos opostos. Então, o Sol vai estar em Escorpião e a Lua vai estar em Touro. Então, o eixo será Escorpião-Touro. Vamos falar mais. Mas nesse primeiro, onde explodiu tudo isso, é o eixo onde está Áries, é o primeiro eixo da roda do zodíaco, onde estão Áries e Libra. Nesse momento, com a intensidade em Libra.
de alguma maneira, podemos dizer que em algum lugar, de alguma forma, Áries representa a guerra, Libra representa a diplomacia. Então, nós estamos aí com um processo de guerra acontecendo no campo energético da diplomacia, que não foi capaz até hoje de resolver essa situação. E, no fim, a gente acaba indo sempre para a mesma coisa de Rússia e Estados Unidos. Eu estava lendo sobre a proposta que o Brasil fez, e Rússia e Estados Unidos não concordam, cada um quer que mude isso e o outro não quer que mude aquilo, e sempre eles ficam nessa brincadeira, sabe, de Caim e Abel, de Rômulo e Remo, sabe, que de provocação, sabe, de querer levar a melhor, e usando palavras também, as palavras, não sei o quê, o sentido que pode ser interpretado. Ninguém fala do sentimento humano. Grandes dirigentes da humanidade, ninguém fala do sentimento humano, sabe? Biden, Netanyahu, Putin, sei lá como fala o nome dele, Putin que não sei o quê, e ninguém fala do sentimento, do sofrimento, porque as guerras sempre foram assim. Manda o soldado para a guerra e o general fica aqui, né? E muitas vezes os soldados foram para a guerra imbuídos do patriotismo e tudo isso. Não tem mais, não dá mais para você sentir patriotismo nessas coisas, nesses absurdos. Patriotismo que em nome de quem? De um desses caras que foram citados aqui. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a sensação que esse eclipse me faz é que nós chegamos no fundo do poço. Por quê? Porque ele é muito intenso, porque ele vem depois da pandemia, que é uma coisa também praticamente inédita, de tanta intensidade astrológica que propiciou a energia para a pandemia, né, que simbolizou a energia da pandemia. Só que a pandemia é um começo de uma grande transformação. E nós não podemos conviver com essa questão do Oriente Médio. Nós não podemos evoluir com essa questão do Oriente Médio. Nós temos que superar e terminar essa questão do Oriente Médio para poder seguir o caminho da humanidade. Boa noite, querida Juca Su, que bom vê-la por aqui. Então, temos que, como a gente vem superando momentos difíceis atrás de momentos difíceis, mas esse olhar para o novo horizonte que é de uma unidade humana, de uma humanidade consciente, de uma coletividade humana, onde todos têm o mesmo valor, a mesma participação, que são coisas que não vão ser as nossas gerações que vão ver, mas nós temos que nos conectar naquilo que a nós pertence. Então, eu vou começar a entrar nesse assunto, do que a nós pertence. Então, já falei que é entre Áries e Libra que se deu esse eclipse de sábado, que representa essa energia que está acontecendo no mundo. Então, essa energia só pode alcançar a intensidade que está alcançando, todos nós estamos vendo, se ela for uma somatória das nossas próprias intensidades.
Então, dizer que nós temos ou não temos responsabilidade nisso, né? Muito disso é fora da nossa consciência, é baseado nos costumes, é baseado nas culturas. Porém, agora, todos nós temos que adquirir essa consciência. E aí, cada eixo astrológico, usando a astrologia como linguagem para poder compreender esse processo e nos posicionar, já que hoje é um encontro sobre astrologia, mas existem várias maneiras de se buscar essa nova linguagem, como eu falei no começo. Nós temos que entender esse eixo Áries-Libra dentro da gente. E depois, o segundo eclipse, Touro-Escorpião. Então, o que é Áries-Libra? É eu e o outro. Então, a gente pode dizer que tudo que nós estamos vendo no Oriente Médio é resultado da somatória da maneira que a humanidade tem de lidar um com o outro. Dá para sentir isso que eu estou falando? Sim. Que nós temos uma cultura de tirar proveito, querendo ou não. Aí nós podemos dizer, não, eu já superei isso, tal, já. Bom, nós estamos, cada um de nós que está aqui hoje, cada um de nós que está na nossa bolha, está procurando superar isso, né? Mas, ainda assim, nós sabemos que entre eu e o outro nós temos ainda muita dificuldade. De um jeito ou de outro, nós ainda não é uma coisa fluida a relação entre um e o outro. Então, isso nós precisamos perceber. Eu vi ontem, nas falas lá da internet, né, das redes sociais, uma explanação de um guru lá, que eu não sei quem é, não. A coisa do Instagram passa tão rápido assim também. Hoje em dia também não importa muito ficar dando crédito. Ouviu, é bom, vamos transformar em verdade, vamos encaminhar, né? E, e ele fala assim, você sabe por quê que quando duas pessoas brigam, elas gritam uma com a outra e falam alto, gritando uma com a outra, embora elas estejam próximas? Elas estão próximas, mas elas gritam uma com a outra. Aí ele fala assim, as pessoas fazem isso porque elas estão próximas, mas os corações estão distantes. Então, isso, de ontem para hoje, está me fazendo refletir um monte de onde está o meu coração. De onde está o meu coração com relação às pessoas com quem eu me relaciono? Então, acho que isso é um sabor positivo desse eclipse. Que a gente possa ter mais consciência do nosso coração e de onde ele se posiciona. Hoje de manhã, na aula de eutonia com a Maísa e o nosso grupo lá, eu comecei a dispersar. Geminiano para dispersar, beleza, né? Eu comecei a dispersar no meio da aula. A eutonia é muito delicada, né? Uma coisa assim, muito sutil. E aí, e eu sei que eu disperso muito, mas o que aconteceu hoje de manhã para mim foi inédito, justamente por causa dessa fala que eu fiz agora. Porque quando eu percebi que eu estava dispersando, eu percebi da mesma hora que não é trazer a minha mente para cá, é trazer o meu coração para cá. Dá para entender isso, gente?
Sim. Então eu disperso, não é porque a mente viaja, é porque meu coração não está. E por isso também tem tanta patologia cardíaca, né, doutora? O que que você chama de dispersão? O que que você sentiu quando você fala que você dispersou? Porque a Adriana estava falando lá e eu perdi, não ouvi tais e tais coisas. Falei, puxa, onde que eu estava que eu não ouvi o que ela está falando? Então, isso é uma coisa comum para mim, para a cabeça geminiana, né? E, e aí Não eu foi falei, relaxamento? Se perdeu, né? hã? Eu acho isso. Aí você se distrai a mente porque a presença não está mais. E a Porque a presença é o presença não coração que não está. está. Maria Dela sempre ensinou isso para a gente. A presença não está. Mas eu ficava, e eu acho que muitos de nós faziam, ficava procurando trazer a presença da mente, mas é a Ah, presença do coração que nós precisamos ter. Então, nós precisamos começar a ter essa noção. Não, mas eu estou junto, estou com você. Então, pela mente, tem uma opção de coisa que eu falo e nem sempre cumpro, e que eu ouço e nem sempre cumprem. Mas o que eu quero dizer é que esse eclipse está trazendo para mim, pelo tudo que eu já contei aqui, a ideia de que a presença está no coração. E trazer esse coração, eu entendo que é o melhor remédio contra toda patologia cardíaca que a gente possa ter. Então, isso é muito novo para mim, estou falando para vocês. Isso que eu contei aqui é de ontem para hoje. Então, nem imaginava que eu ia falar sobre isso, mas eu já falei isso ontem lá no sítio onde a gente estava, com o grupo que estava lá, porque eu fiquei muito impressionado, mas hoje ainda vem com mais força. Então, eclipse é um jogo de luz e sombra. Isso não tem, né? Então, o que que é? É entre o Sol e a Lua, que a gente pode dizer que é o Yin e o Yang, entre o Sol e a Lua, um oculta o outro. Se na verdade, a Terra que oculta, no caso do eclipse da Lua, a Terra ocupa a Lua. Então, esse jogo entre os três, né? Entre essa trindade, Sol, Lua e Terra, os eclipses são ocultações que ocorrem no caminhar desses três. De repente, tem uma piscadela de alguém. Então, é um jogo de luz e sombra. O eclipse sempre traz essas coisas. O que me interessa é buscar a luz. E é isso que eu estou tentando trazer. Porque, para que vale isso? Eu vou falar para mim o que vale. Porque hoje de manhã, quando eu senti isso, eu fiquei procurando trazer o meu coração. E ontem, quando eu ouvi aquilo, eu procurei sentir com relação às pessoas que eu tenho mais dificuldade nesse momento, onde que estava o meu coração com relação a elas. Então eu comecei a refletir sobre isso. Eu busquei tomar uma consciência de onde está o meu coração. E a outra coisa que eu já ia falar mesmo sobre eu e o outro é aquilo que fala o Bert Hellinger, mas que nem precisava ele falar, que é o equilíbrio do dar e receber. É uma responsabilidade dos dois que estiverem se relacionando, o equilíbrio entre o dar e receber. E não do conforto de um ou do desconforto de outro ou de um, né? Por causa de aí entra a mente, porque você isso, aí vai brigar, aí não sei o que, aí os corações, um vai para Conchinchina, outro vai para Addis Abeba e pronto. Então,
o equilíbrio de dar e receber. E a presença do coração, para mim, são os ensinamentos que eu estou recebendo e estou passando para vocês o que eu estou recebendo nesse momento. Sérgio, você acha que essa intensidade do eclipse decorre dessa polarização, dessa Não resta a crueldade? menor dúvida. Não resta a menor dúvida, porque essa intensidade vem do radicalismo. Ninguém senta para usar o arquétipo de Libra, que é a balança, que é o equilíbrio entre o dar e receber. Todo mundo bota a arma de fogo do signo de Áries, que, na verdade, a força do signo de Áries, ela existe para dar início aos novos processos, às novas possibilidades. É importantíssimo essa energia de Áries nesse momento para a gente chegar nessa música que muitos ainda não ouviram aqui, mas que vem chegando um novo tempo das glórias do divino, né? E esse vem chegando um novo tempo, é a luz que a gente pode trazer e que eu sempre procuro trazer aqui, porque nós não estamos andando para trás. Porém, nós estamos fazendo uma colheita do que nós plantamos. Isso é inexorável. Então, o que nós plantamos no mundo inteiro está sendo colhido no Oriente Médio, hoje. Essa é uma visão que esse eclipse nos mostra. E o segundo eclipse que nós vamos entrar, no próximo dia 28, que é um eclipse da Lua, uma maneira que eu tenho de falar também é que o eclipse solar, que foi esse, ele se refere ao mundo externo, ao mundo visível. Mas o eclipse lunar do dia 28, ele se refere ao mundo da alma. Então, o que eu estou falando também é uma preparação para que a gente possa internalizar aonde que nós estamos nesse momento. Com todas essas mídias, esses fake news, essas coisas, aonde que esse mundo externo está, essas mortes? Onde que esse mundo externo está? E o que eu sou nisso? Aí esse segundo eclipse me leva para um outro eixo que é Touro-Escorpião. Um eixo bem freudiano, porque até não é por acaso que Freud era taurino. Esse segundo eclipse mostra a nossa alma. E esse eclipse vai estar com o Sol em Escorpião e com a Lua em Touro. Então, ele se refere ao nosso interior. Luz e sombra, eclipse, luz e sombra dentro da gente. Não vai ser uma nova guerra. Vai ser algo dentro da gente que se quebra ou se regenera, ou o que for. Tudo vale. Não precisa ter, não, eu quero regenerar, não quero que quebre. Não, tem que querer que quebre assim. Se não quebrar, não acaba. Então precisa quebrar. Dentro da gente precisa quebrar a coisa. Então, quebrar a coisa dentro da gente se refere a escorpião. Cultivar a coisa dentro da gente se refere a touro. E não quer dizer, isso daí é uma coisa como Vishnu e Shiva, né? Um vai construindo, o outro vai destruindo e vai rodando nesse eixo, que eu chamo eixo do poder, é o poder da vida, o poder da morte. Pulsão de vida, pulsão de morte. Mas a morte não quer dizer
o fim de tudo, a morte dolorosa. A morte quer dizer o processo de transformação. E essa força da vida, o que acontece com o touro? O touro representa toda essa maravilha de fauna, flora no planeta, né? Todo esse verde, tudo isso que nós estamos destruindo. Então, veja, estamos destruindo escorpião. Criamos touro. Recebemos esse planeta maravilhoso. E estamos destruindo. Essas forças, elas são arquetípicas e necessárias. Só que o que está motivando dentro das pessoas esse processo, principalmente de destruição? Do aspecto taurino, a gente vê já muita gente voltada para a permacultura, plantando árvore, plantando coisa. Mas, na verdade, quem está ganhando ainda de longe isso, essa outra guerra, é a destruição. Então, isso está dentro da gente. O que a gente planta? Porque a gente pode amar a natureza, mas a gente pode plantar algo antinatural sem querer. Quando a gente busca alguma vantagem de alguma forma, principalmente sobre outras pessoas, ou se aproveitar de uma situação. Isso é quase impossível de não haver. Porque, por exemplo, se você tem um emprego, você ganha, né, você tem uma escolaridade mais elevada, você ganha e não sei o quê, você entra na distribuição precária de renda, querendo ou não. Você entra. Ah, não fui eu que fiz assim, não é assim. Tudo isso vai a essa reflexão interior. Também não digo que seja para fazer o que São Francisco fez, tirar a roupa, né, a armadura de ouro, entrega para o pai e vou lá. É um símbolo. É um símbolo que nós precisamos migrar para isso, né? Existem muitas linhas que consideram São Francisco como um dos grandes condutores desse processo de transformação planetária aqui nesse nosso planeta. E eu não tenho, assim, dúvida de que o que nós temos, vamos dizer assim, que fazer tem muito a ver com São Francisco, sim, né? E ele é um exemplo importante para a gente começar a desenvolver o desapego e começar a entrar cada vez mais no coletivo. É claro que ninguém tem que abrir mão do que tem, não é coisa assim, né? Não é coisa assim. É coisa de que a gente comece a plantar o coletivo mais do que ficar plantando estruturas de lucro. Não precisa abrir mão de nada. Aquilo, você chegou aqui devido à sua situação kármica, dármica no planeta nesse momento. Mas todos nós precisamos prestar atenção no nosso interior, o que nós estamos plantando e o que nós estamos colhendo. E se isso é justo. Não é para abrir mão de nada, mas é para ter consciência do que nós podemos processar nesse sentido para criar essa nova visão do planeta,
vem surgindo um novo tempo. Dentro da Dármica, gente. Hã? Fala, Sérgio. dá- dármica, que seria? Kármica eu sei, mas dármica. Então, o karma, você diz que sabe, né? O karma Sim. é um resultado daquilo que nós plantamos, que não foi assim da melhor qualidade, então nós temos que fazer um ajuste, né? Então, a vida nos desafia através de perdas, de desafios mais que possam ser, né? De Uhum. doenças, o karma tem mil maneiras de se manifestar, né? Mas são situações desafiadoras, dolorosas, perdas e coisas assim, né? Uhum. Ou de lidar com pessoas que a gente fala, nossa, a pessoa é meu karma, né? Então aproxima o teu coração dessa pessoa, né? E e Dharma é justamente a limpeza do karma. Então, você vê, por exemplo, né, para dar um exemplo bem recente, o Faustão recebeu um coração, ele ficou super emocionado, como não podia deixar de ser, de uma pessoa simples, né, que mal tinha o que comer, e ele, com todo o dinheiro dele, ele precisou do coração daquela pessoa. Ele entendeu isso pelo que eu vi das declarações dele. E a família dele começou a trabalhar no sentido de favorecer mais a possibilidade dos doadores, de coisas assim. Eu não vou discutir a questão de transplante, não transplante, eu tenho muita restrição com relação a isso, mas, de qualquer forma, um karma que ele estava enfrentando com essa necessidade de quase morte, ele, reconhecendo o que aconteceu, ele transforma isso numa proposta de trabalho na direção de favorecer outras pessoas. Isso é o Dharma. O karma é a Uhum. doença. O Dharma é o que você faz com a doença, de bom. E Sim. aí você corrige esse processo. É a contrapartida. É a contrapartida. Mas, às Uhum. vezes, a gente apanha, apanha, apanha e continua batendo em Certo, vez de corrigir, né? certo. Uhum. Então, os eclipses, essa quebra da luz e essa quebra da sombra, né? Eles têm a função, como eu já falei, são no mínimo 4 por ano, mas também não é muito mais que isso. A maioria das vezes são 4, 2 pares. Eles têm a função de fazer esse ajuste entre luz e sombra, que a gente pode dizer fazer esse ajuste entre karma e dharma, né? E principalmente esse eixo, que eu chamo de eixo de poder, que é touro e escorpião, porque são dois signos muito poderosos, muito intensamente poderosos. Eu tenho aqui na minha tela taurinas e escorpianas. E é, é, cada um tem a sua função, como o Vishnu e Shiva, que é essa ideia do desconstruir para reconstruir, mas tudo isso precisa de uma precisão e não de uma impulsividade. Então, o escorpiano, que talvez seja o signo de, eu diria com certeza, o signo de maior precisão de todos os signos. Por isso que são excelentes cirurgiões. Porque são precisos e sabem enxergar aquilo que não serve. Então, se eles se disponibilizam a oferecer isso, eles só causam o bem para a humanidade. Porque nós precisamos desse processo regenerativo, que também tem a ver,
né, com a regeneração até dos próprios membros de certas, dos, vamos dizer assim, répteis, né? Quem assistiu lá o Professor Polvo, né, que ele regenera o tentáculo, é, isso tudo está no âmbito de Escorpião, excelentes médicos, cirurgiões, curadores. Mas, por outro lado, podem usar o poder para se aproveitar de alguma coisa, principalmente o poder da sexualidade, que é um dos casos que mais acontece, é a utilização do poder da sexualidade para domínio, para proveito, para tal coisa. Então, é evidente que eu não estou falando de todos os escorpianos, mas tem, né? E, e touro, às vezes, também é, se aproveita daquilo que tem de melhor e não cuida tanto de abastecer realmente todo o processo. Muitas vezes o touro tem muito possessividade, então muitas vezes ele se provê, não pensa muito na provisão do outro. Todos nós e todos os signos têm luz e sombra, né? Libra, que eu falei que seria da diplomacia, também tem a sombra de se aproveitar de uma certa dependência, se aproveitar de um jogo de se fazer servir também, né? E Áries, a impulsividade muito grande, que se torna violenta, que pode ser equilibrada. Dentro do eixo, tudo se equilibra. Áries, Libra, Touro, Escorpião, né? O touro precisa saber que ele precisa também abrir mão de certas coisas, precisa podar. A poda é algo escorpiano. Se fosse pelo taurino, não podava nada. E o que a poda faz? Ela morre, o que foi podado, mas vira o quê? Base para que touro refloresça na base daquilo que foi podado por escorpião. Então, essas são algumas maneiras da gente enxergar as polaridades desses signos que estão em evidência nesses dias, que são signos de grande intensidade. Na verdade, todos têm a sua intensidade, mas esses dois eixos são dois eixos que ficam mais claro a intensidade exatamente nesses dois eixos. Enfim, nós estamos fazendo essa passagem. O Turbulento. surgimento, o surgimento recente de um pequeno planeta anão, que eles chamam, que eles não consideram no sistema solar, como Plutão já não consideram, falando da astronomia, mas vários asteroides e pequenos planetas surgiram nos últimos tempos como chaves para a nossa transformação. Dentro da linguagem astrológica surgiram esses, esses seres planetários. Então, Quiron é um deles, falando da autocura, né, de caminhar a própria doença. Eris é uma outra deusa da discórdia, sugerindo que a discórdia se transforme em produtiva, que a discórdia não seja improdutiva e agressiva, que a discórdia seja produtiva, catalisadora. E tudo isso vem nos pontos onde existe muita discórdia, onde existe a falta da consciência de que a doença é nossa, não é da fábrica de fármacos, nem da farmácia, nem do hospital. A doença é nossa. E
Mas eu quero falar da Sedna, que é o mais novo, que é relacionada ao vitimismo. Então, nesse momento que acontecem todas essas coisas, essa expressão do vitimismo cresce muito. E como eu vi também na internet algum tempo atrás, alguém falando, a vítima, ela não quer ser salva, ela quer ser reconhecida como vítima, que aquilo de alguma forma valoriza, uma forma errada, né? Dessas 1000 formas erradas que a gente tem. É uma necessidade de uma correção. Eu estou propondo se trocar vitimismo por compaixão. Compaixão nós podemos ter por tudo que está acontecendo, por tudo que aconteceu na pandemia, por tudo que aconteceu nas grandes guerras, por tudo que aconteceu em todos os lugares que sugerem a nossa compaixão. Mas não nos vitimizar por causa disso, não entrar num processo de redemoinho pessoal que não tem nenhuma utilidade no coletivo, trazer e cobrar o espírito da vítima, e sim buscar a o nosso caminho de resgate de nós mesmos, de busca, lembrança de nós mesmos, quem somos, a que viemos, com compaixão por toda a dor que tem no mundo e pela nossa própria dor, porque ninguém escapa da dor. Mas também não existe, segundo as grandes teorias espirituais, não existe dor que não corresponda à lei da causa e efeito. Então, como diz a Cabala, se eu não tenho recebedor, eu não recebo a dor. Eu só recebo a dor se eu tenho recebedor, que é a história do karma e do dharma. Então, se eu criei karma, meu mestre xamânico, primeiro Zé Duarte, falava sempre em limpar os rastros, não deixar rastro atrás de você, que, na verdade, esse rastro nada mais é do que o karma. Então, se você se preocupa em limpar os rastros, você, às vezes, vai lá, pede uma desculpa, você se propõe a corrigir alguma coisa que você fez, você faz um ho'oponopono, você toma alguma atitude mais humilde no momento em que você reconhece alguma coisa. E aquilo já vai transformando em Dharma. O que não transforma em Dharma vira recebedor de alguma coisa que vai forçar isso. Então, essa coisa de ter recebedor. Existe também o heróico, né? Então, alguns que se propõem a viver essa dor em nome de queimar o seu próprio karma mesmo. Eu uso muito o exemplo do Stephen Hawking, que é uma visão que eu tenho dele, porque ele provavelmente tinha uma quantidade de karma muito grande, e quando você nasce, espiritualmente, né, de acordo com as visões espirituais, você faz uma escolha do que você quer, do propósito nessa vida que você está vivendo, e também a necessidade, né, que você tem que cumprir de lidar com seus karmas, né? Não todos, né, de muitas vidas, mas aqueles que você pode encaixar nessa vida. Então, quando eu olho para a figura do Stephen Hawking, e principalmente depois que eu assisti o filme dele, né, a Teoria do Tudo, né, eu sinto que aquela doença ele usou um karma muito grande que ele tinha, queimou um karma muito grande, mas que espremeu
a ele tanto que ele conseguiu criar as teorias que ele criou e que, querendo ou não, transformaram exatamente nisso que a astrologia prega, que os maias já pregavam também desde antigamente, que é do centro da galáxia, né? Do buraco negro, né? Runabiku para os maias, né? E então ele traz, né, ele se sacrifica, mas o sacrifício dele não é sem que haja um karma para isso, senão ele não teria como sacrificar, não teria o quê, né? Então, uma pessoa que está numa situação dessa, ele pode fazer uma escolha como essa. Isso, eu não quero convencer ninguém, são visões que eu tenho, né? Mas acho que a partir daí dá para a gente entender um pouco, né, o que está por trás desses processos que nós estamos falando aqui, né? E eu até botei aí os mapas do Brasil para 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 mostrar algumas coisas, né? Mas eu nem vou abrir nada, já está na hora, passou da hora de eu parar de falar, mas eu só quero dizer com relação ao Brasil que não é à toa que esse eclipse apareceu no Brasil, né, com centro no Brasil, não é à toa que foi na Amazônia, e não é à toa que o mapa da independência do Brasil, lá de Dom Pedro, ele traz, né, essa necessidade e essa tarefa que o Brasil tem de influenciar na correção do mundo todo nesse andar desse novo tempo. Então, que o Brasil é uma liderança desse novo tempo, ele é e continuará sendo, e cada vez mais. E esses eclipses, eles caem tudo na casa 9 do Brasil, que é a casa onde nós também temos esse Marte, caem bem em cima desse Marte em Escorpião que tem no Brasil, ou seja, o processo regenerativo que está imbuído no nosso país e que está imbuído nesses eclipses, em ambos os eclipses, Marte e Escorpião. E no mapa do Brasil, Marte em Escorpião. Então, essa necessidade, e na Casa 9 é de expandir isso para o mundo e trazer realmente novas crenças, né, regenerativas para a humanidade. Tudo isso já está acontecendo, não é novidade. Só que nós estamos num momento crítico. Nós vamos ver como será para frente. Também posso dizer que, a partir do ano que vem, começa uma fase de aspectos favoráveis, astrologicamente. Mas uma fase longa de aspectos favoráveis. Isso quer dizer que a ideia é que a gente comece realmente a nos libertar de coisas que a gente acha que nunca vão poder nos libertar, tanto no pessoal como no coletivo. Então, esse caminho que nós estamos entrando agora no ano que vem, já estamos na aproximação disso, mas eu não sei porque eu não estudo muito o que vai acontecer nos próximos eclipses dos próximos anos, e eu não me dedico a esse estudo, eu me dedico aos estudos relativos às pessoas, né? É o meu foco, é a pessoa humana. E então eu não sei o que mais a gente vai ter que passar, mas eu sei que isso parece um fundo de poço que nós precisamos realmente lidar com isso e sair disso de uma maneira definitiva. Isso precisa acontecer. Não podemos mais ficar
com guerra após guerra após guerra, porque essa guerra não é do judeu, essa guerra não é do árabe, essa não é do palestino, essa guerra é da humanidade. Então, é isso que eu fico. Quem Certo. levantou a mão? Alguém levantou a mão aí e abaixou de novo. Podem abrir o Sérgio, microfone e falar, eu já estou aqui, já falei demais. Sérgio, essa casa 9 a qual você se referiu não tem nada a ver com o signo de Virgem, né? Tem nada a ver. Não, Casa 9 tem a ver mais com o signo de Sagitário, Ah, tá. em princípio, né? Sim. Mas dentro de qualquer mapa natal, qualquer mapa astrológico, pode ter até o signo de Virgem na Casa 9 também. Isso pode ser uma coincidência que aconteça, mas não é do básico da Necessariamente. Casa 9. Uhum. Fui eu, Obrigado. fui eu que levantei a mão, era só para lá atrás, quando você, antes de começar esse segundo assunto, você falou sobre, né, a guerra da Palestina, e sobre essa limpeza, né? Antes de você comentar sobre o mapa do Brasil e sobre as coisas, o eclipse está acontecendo focadamente aqui, a Amazônia, mas falando sobre essa limpeza, né? Toda essa restituição que precisa ser feita com relação aos povos originários e que essa mudança de paradigma amplo, total e restrito do ser humano, né, que está mais do que na hora de fazer essa grande revisão e dar essa virada, as oportunidades que o cosmos tem dado para a humanidade repensar e quantas vezes a gente tem perdido essas oportunidades, né, como a última que foi o Covid, que a gente vê que tem uma grande parcela da população que continua adormentada, né, zumbido, andando por aí, e o quanto cada um de nós que estamos um pouco mais acordados e que estamos tentando um pouco fazer nossas pequenas ações diárias em estado de presença, sejam ações concretas, né, voltando no cuidado da nossa casa, no geral, a casa interna e a casa do meu meio, a casa do meu ecossistema, o do meu entorno, que a gente consiga contaminar estas narrativas com cuidado, carinho e com sucesso ao entorno da gente, para que a gente consiga trazer mais pessoas para essa pequenos gestos cuidadosos, porque esses pequenos gestos é que são a chave, ao meu entender, para que a gente chegue num plano um pouco maior, porque muita gente eu vejo, pelo menos no Brasil, com uma fala que por que que eu vou fazer se ninguém faz? Só eu separar o lixo, só eu não pegar sacolinha, só eu não sei o quê, né? Tipo assim, não resolve porque, para que que eu vou separar o lixo se o caminhão vai misturar tudo? Mas as pessoas nem sabem, às vezes, no seu bairro, no seu município, exatamente como as coisas funcionam. Estou dando um exemplo assim bem de cuidado ecológico, mas são inúmeros esses exemplos de pessoas que põem uma fala num lugar de se esquivando disso porque não vai resultar. Não resolve só o meu pequeno gesto, não vai salvar o mundo, né? Grosseiramente falando. Então, eu acho que a gente tem que sim reforçar essa educação, essa consciência, essa fala, trazer essa narrativa, que a gente não se canse em trazer essa narrativa nos nossos meios por onde passamos, né? Porque é essa soma, sim, é essa pequena árvore, sim, é esse pequeno gesto, sim, que vai levar as pessoas a entender e conhecer um pouco mais. Nós estamos na boca de um marco temporal daqui a 4 dias, a ser vetado pelo Lula ou não. Isso não me diz Aliás, respeito, é uma esse floresta. fato de ter sido barrado, pelo menos por enquanto, já tem a ver com aquilo que eu falei sobre o marco temporal, já tem a ver com aquilo que eu falei que tem um caminho de luz se abrindo, né? Sim, Então, isso aí eu já reconheço. Eu sei que o que aconteceu de ser barrado o marco temporal agora não quer dizer que daqui a pouco não volte de novo, como sempre volta, e tudo isso. Mas
já existe uma expansão dessa consciência, tanto é que tudo isso que você está falando, né? Existe uma expansão dessa consciência. A ideia é que essa expansão possa, nesse momento, que depois de que nós passamos tantos desafios, que essa expansão dessa consciência possa se espalhar cada vez mais, né? Esse princípio do milionésimo círculo, de tudo isso. A consciência é para um, para dois, para N, para mil. Então, cada um vai também acendendo a velhinha, como a gente procura fazer aqui, como você faz no seu trabalho, como a Ana Maria, por exemplo, que falou aqui na semana passada. Então, e a doutora Maísa, que falou na outra semana. Então, todos nós estamos procurando, de alguma forma, esse caminho, né? Essas lives nós procuram oferecer essa oportunidade. Cada um com a sua visão, com a sua forma de ver, mas isso, a gente está apostando nisso. E você tem razão, tem muita gente que não se liga, né? Que não está, mas tem muita gente que se liga, cada vez mais tem, né? E cada um faz também na medida que consegue, que pode. Agora, aqueles que se negam a fazer qualquer coisa, né, sempre tem algo que você possa fazer. Eu não acho que a gente pode fazer tudo. Nós temos que fazer o que está ao nosso alcance, principalmente isso, porque quando a gente começa a querer fazer tudo, a gente não faz nada. Então, aquilo que está ao nosso alcance, da nossa consciência, e que eu posso pegar e fazer, né? Então, é isso aí. Eu precisei viver décadas até ter uma filha, que a maioria aqui conhece, é, até ter uma filha que me ensinasse ecologia, porque eu não sabia nada de ecologia. A minha filha que me ensinou a não jogar cigarro, a não fumar, a não jogar cigarro pela janela, a reciclar as coisas. Pai, você não recicla? Ela tinha acho que 8, 9 anos quando falou isso. E a gente já estava separado. Ela ia para minha casa e falava: pai, você não recicla? Então, ela me trouxe a permacultura, ela me trouxe um monte de coisa. Quem conhece sabe, né? E você, Ju, também conhece bem. Então, vai acontecer. Não fosse ela, eu talvez estivesse jogando ponta de cigarro na janela também. Aí, né? Mas É, esse movimento vai. Agora, todo isso que você está falando tem todo sentido, tem todo sentido. eu acho principalmente porque a gente não. A grande mídia, porque uma coisa são as redes sociais, outra coisa é a grande mídia. As redes sociais ela está infiltrada por um monte de bagunça de informação que não são muito seguras. Então as pessoas ficam muito inseguras em que acreditar. Mas a grande mídia ela não está interessada em colocar, dar visibilidade às coisas relacionadas ao nosso território, né? Ela pode passar horas na Globo News, a Ucrânia, horas na Não, Globo News passando é tudo matéria paga, Ju. É tudo matéria né? paga. Grande mídia é matéria paga, só. Então a gente, assim, eu acho um grande convite que a gente tem que fazer à população, né? De se inteirar com as nossa faixa de Gaza é aqui no Mato Grosso do Sul. Faz 20 anos que o pessoal, os Kaiowá estão sendo trucidados, né? O feminicídio no meio das crianças indígenas é um monte de problema. Eu faço parte, para quem não sabe, eu sou neta de Guarani em Andela do Sul, eu sou músico, eu sou artista, mas eu sou também participante do Mulherio das Letras Indígenas. Então, nós somos um grupo de mulheres, mais de 100 mulheres, de todas as etnias que vocês imaginarem. Fizemos livro, estamos nessa leva dessa narrativa para todos os lugares, escolas, instituições, enfim, fizemos um álbum, o álbum eletrônico está disponível, e estamos assim nessas ações, né? Porque imagina, nós temos no meio, só um adendo, no meio literário hoje, no meio editorial feminino no Brasil, as mulheres são apenas 6%. Desses 6% de literatura indígena feminina, nós temos 1%. É nada.
Então, assim, tem muita mulher, as pessoas ainda têm essa imagem que mulher indígena, sabe, mulher indígena, ela pode ser o que ela quiser e elas estão aí. Tem é, médica cirurgiã, geógrafa, advogada, artista, tudo, né? Então ainda a gente tem que trazer essa informação ainda à população que tem uma imagem muito tosca, muito folclorizada ainda do que é ser indígena, né? E então convido todos, se quiserem conhecer um pouco mais, assim, se quiserem se aproximar e Ô, Ju, outras coisas aconteceram. eu que convido você para vir falar na nossa cultura orgânica, que é a live que a gente faz cada 15 dias, a gente faz uma de astrologia, outra que a gente chama de cultura orgânica, né, com a curadoria também da parceira Ana Maria Orsi, que está aí. Eh, e, e vamos abrir esse canal para você vir aqui gravar com a gente, né? Tem. Aquilo que você quiser apresentar dentro de tudo isso, né? Depois eu vou te dar um toque, te passar umas datas aí que a gente tem para você vir e aí você tem o tempo todo para colocar tudo isso e depois conversar com as pessoas também e ficar com a Tem. gravação. Desculpe se Tá? eu falei muito hoje, era só para. Ficou tudo na cabeça. Então. Então, ótimo você ter aparecido, porque tem tudo a ver você trazer todo esse trabalho que você vem fazendo. É claro que eu te acompanho do Rio Aberto há muito tempo, e aqui da Granja Viana também, e, é, enfim, conheço bem o teu trabalho, e agora você veio aqui e eu peço para você vir depois falar, né? E aí você pode falar tudo isso. Depois eu te dou um toque para te oferecer alguma data. Aí tá certo, Ana Maria? Certíssimo, vai ser ótimo. Então já fica aí marcado uma próxima apresentação na nossa cultura orgânica. Na próxima segunda-feira nós vamos ter uma conversa sobre medicina também, né? Que são os óleos essenciais, né? Cultura orgânica trata de tudo que possa estar sendo feito em prol da humanidade, em prol do desenvolvimento humano, em prol de uma nova medicina também. E que aqui nós temos a apresentação, já foi feita da doutora Maísa, que apesar de escorpiana, excelente cirurgiã e ginecologista, ela trabalha com medicina da mulher, mas ela se tornou homeopata de coração por saber que é com o cuidado humano que a gente cuida das pessoas, né, Maísa? É. Quer dizer que apesar de escorpião, eu- Não, eu não falei apesar de escorpiana. Embora sendo escorpiana, saiu da cirurgia, que é o âmbito de escorpião, né? Mas o âmbito de escorpião é muito mais amplo do que isso. É que, é, é que o escorpião tem o ferrão e tem a precisão, né? Então, o ferrão mais a precisão, a gente fala que o escorpião é cirúrgico, né? Gratidão. em vários aspectos. Em vários aspectos. É. Então é isso, gente. Alguém mais ainda quer falar alguma coisinha? Então ficamos por aqui. Agradeço aí mais uma vez, agradeço a Ju, que apareceu aqui assim, né? E nos deu essa oportunidade de fazer o convite também. Então, Obrigada, Sérgio. vamos aí em frente. Segunda-feira, então, tem a nossa cultura orgânica, depois mais astrologia, depois, quem sabe, já marcamos com a Ju. Eu vou passar as datas para ela. Então, Ótimo. um beijo. Obrigada, Sérgio. Boa noite para Tchau, todos. Boa Obrigada. noite. Tchau. Tchau. Boa boa noite. noite. Obrigada, excelente.